Boa noite, tudo bem com vocês? Saudações de quinta-feira, né? O aluno pensa, mas o professor fala toda vez isso? Claro, é. De quinta-feira é nossa aula, não é verdade? Então, deixa eu. Boa noite, né, Luana? É... Então, que bom, né? Vocês deram uma olhadinha lá no Moodle, deu certo as atividades, né? Deixa eu perguntar isso logo no começo da aula, né? Para que não, como diz a minha avó, para que não fique pedra sobre pedra. Deu certo assistirem as aulas, deu certo fazer as atividades. Eu ainda não estou nem conferindo lá como é que está ficando essa questão dos trabalhos de vocês. Eu vou dar uma olhada em tudo isso na semana de prova, né? Que enquanto daí vocês vão fazendo a prova eu vou corrigindo e lançando as notas dos trabalhos. Semana que vem é quinta-feira, certo? Então eu lancei lá como metodologia ativa, eu lancei essa aula que a gente vai trabalhar hoje, né? Então eu vou estar aqui gravando certinho. Mas eu postei um link da mesma aula que eu dei para o curso de ADM e Economia essa semana. Então, para quem não assistir essa aula, ou mesmo para quem assistir, existe a possibilidade de assistir como se estivesse vendo em uma outra turma. E coloquei as questões que estão aqui no final desse slide também postados, como sendo as questões para terça-feira. Na quinta-feira, hoje eu penso que a gente termina a matéria da prova. Na quinta-feira eu vou fazer o quê? Uma revisão, que daí a gente consegue tirar as dúvidas de vocês. Aqueles que ainda estiverem com pendências de questões, alguma coisa nesse sentido, já dá também para perguntar para mim, para ver mais alguma coisa. Porque, salvo engano, eu coloquei os prazos de finalização dessas questões todos no dia 20. Então, semana que vem ainda tem tempo, salvo engano, quinta-feira é dia 17. Combinado assim? Então, a matéria da prova, na verdade, vai até hoje, que nós vamos falar. Eu já lancei lá no Moodle para vocês, aula 4. Não é o nosso quarto encontro, mas é o nosso quarto item dentro lá da ementa Sociedades no Direito Brasileiro. E ao final dessa aula, então daqui 60 minutos, esperas que você consiga fazer o quê? Consiga conhecer os diferentes tipos de sociedade no direito brasileiro, identificar quais são as suas obrigações e compreender o uso dessas sociedades aqui no nosso direito. E, para começar a nossa aula, eu vou partir daquele conceito que nós já conversamos já faz alguns dias, entendeu? O conceito de empresário e conceito de não empresário. São lembrados lá do artigo 966. Empresário era aquele que exercia profissionalmente a atividade economicamente organizada para fins de produção de bens ou serviços. E quem era a atividade não empresária? Aqueles que trabalhavam com intelecto, que poderia ser ciência, literatura ou arte. Lembraram agora? Nas sociedades, nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa. Como assim, professor, fazer mais ou menos a mesma coisa? Lá nós separamos os empresários dos não empresários em razão da atividade. Estão lembrados? Como assim da atividade? Se tivesse atividade economicamente organizada, ou seja, a organização dos fatores de produção, a gente classificava eles como empresários. Se não houvesse, se estivesse trabalhando com intelecto, né, que podia ser ciência, literatura ou arte, a gente classificava como não empresário. Aqui a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. Então, aquelas pessoas que se juntaram, que possuem organização de fatores de produção, nós vamos chamá-los de sociedades empresárias. Então, no mínimo, 2 pessoas. Professor, mas se for uma pessoa só? Se for uma pessoa só, ou vai ser empresário individual, ou vai ser MEI, ou será EIRELI. E nós temos também aquelas sociedades chamadas de sociedades não empresárias, que são aquelas sociedades das pessoas que exercem atividade intelectual, que já vou mostrar para vocês. Então, já dando início aqui à nossa conversa, então, aquelas sociedades que não possuem organização de fatores de produção, ou seja, aquelas pessoas que nós estamos pegando 2 profissionais que trabalham com intelecto. Como é que chama essa sociedade aqui no direito brasileiro? Então,
ela seria considerada uma sociedade um pouco mais simples. Por que um pouco mais simples? Porque ela não tem organização dos fatores de produção. Então, o direito brasileiro resolveu dar nome a essas sociedades como sendo sociedade simples. Não entendi, professor? Eu repito. As sociedades no direito brasileiro que não possuem organização de fatores de produção, ou seja, aquelas sociedades que são de 2 professores, 2 médicos, 2 advogados, são sociedades de pessoas que são sociedades de pessoas que não vendem, né? Não têm organização de fatores de produção. Elas vendem o quê? Intelecto, que pode ser ciência, literatura ou arte. Então, quando essas pessoas se juntam para exercer essa prestação de serviço, exercer essa atividade de forma como sendo uma sociedade, o direito brasileiro classifica e chama essa sociedade como sociedade simples. Então, seria bem importante se vocês anotassem e entendessem isso aqui que eu estou dizendo, porque é importante para a sua vida. Então, quando a gente tem lá, você pega o meu escritório, eu tive lá um estagiário que se formou, eu não tinha o que fazer. Ou eu contratava ele como CLT, ou eu fazia uma sociedade com ele, porque eu não podia mantê-lo no escritório sem vínculo empregatício, concordam? Ele se tornou o meu sócio. Então, no meu escritório, é uma sociedade simples. Por que é simples? Porque a gente vende trabalhos intelectuais, ou seja, a gente vende serviços advocatícios. Se fosse 2 médicos em um consultório, né? Não em um hospital, gente. Um hospital não é uma sociedade simples. O hospital é uma empresa, concorda? Tem tesouraria, tem cozinha, tem uma série de coisas que é atividade empresarial, não tem discussão. Agora, quando você pega um consultório de 2 médicos, né? Aí é diferente, não é igual a um hospital. Então eles estão vendendo o quê? A consulta deles, diferente lá do hospital que faz cirurgia, uma série de outras coisas que são atividades ali, ó, que tem organização de fatores de produção, né? Tem financeiro, tem administrativo, tem o pessoal da limpeza, é diferente, né? Um hospital mais parece um grande hotel voltado à saúde do que qualquer outra coisa. Então, com referência ao hospital, a gente não pode confundir. Quando eu gosto bastante ali do exemplo de pensar em 2 professores, que daí fica mais fácil para vocês assimilarem essa ideia, né? Quando a gente tem 2 professores se unindo por meio de uma sociedade para prestarem serviços, né, prestação de serviço aqui educacional, não tem sombra de dúvidas que a gente não tem organização de fatores de produção e sim atividade intelectual. E aí, né, essa seria a sociedade não empresarial. E aí a gente partiria para a nossa conversa já para as sociedades empresárias ou empresariais, que são um pouco mais importantes aqui no nosso dia a dia, que são aquelas sociedades que possuem o quê? Organização dos fatores de produção. Professor, eu já esqueci o que são organização de fatores de produção. Organização de fatores de produção é quando você pega todos aqueles itens, né? Ah, eu quero abrir aqui um bar, então eu pego mesa, cadeira, música, som, caixa, tudo que for destinado àquela atividade para eu poder montar aquele formato de atividade empresarial. Quando eu vou montar um supermercado, né? Eu preciso de caixas, preciso de gôndolas, tem algumas coisas que são indiscutíveis, então isso o direito chama de fator de produção. Então, as 2 sociedades que a gente vai conversar hoje, das empresárias, são as famosas sociedades limitadas e as famosas sociedades anônimas. Então, na verdade, aqui para vocês que são cursos tecnólogos, nós vamos conversar, na verdade, sobre 3 sociedades. As não empresárias por meio da sociedade simples e as empresárias por meio da sociedade limitada e sociedades anônima ou sociedade anônima. Vamos começar pela sociedade limitada, que ela é mais próxima aqui do nosso cotidiano, mais próxima do nosso dia a dia. Eu acho que fica mais fácil para a gente começar. Olha ali que eu coloquei o conceito para vocês. Você vai dizer, mas professor, o senhor falou que não ia ficar colocando conceitos na aula de direito. Ah, mas esse aqui nem dói, esse aqui é só para a gente aprender, né? Ó, sociedade em sociedade limitada. É a sociedade em que todos os sócios possuem responsabilidade
limitada a sua contribuição no capital social. Vou repetir. Acho importante, se eu fosse você, eu tomava nota disso, né? Sociedade limitada é aquela sociedade em que todos os sócios possuem responsabilidade limitada à contribuição do seu capital social. Então, querem antes de eu mudar o slide, vamos pensar aqui num exemplo. O que quer dizer isso? Então, se eu estivesse convidando vocês todos aí, deixa eu ver, tem 11 presentes, mas eu 12. Então, nós temos uma sociedade com 12 pessoas. Para ficar fácil a conta e a gente compreender, vamos fazer de conta que todos nós entramos com R$1.000 para essa sociedade. Então, eu dei 1.000, cada um de vocês deu mais 1.000. Nós temos uma sociedade total que o valor do nosso capital social é de R$12.000. E nós quisemos abrir uma sociedade limitada. Essa daqui não tem como errar, gente. Vocês saem pelo nome. Sociedade limitada é aquela em que o sócio, né, o participante, possui responsabilidade limitada à sua participação. Então vamos continuar para o nosso exemplo. Então nós temos aqui uma sociedade com R$12.000. Faz de conta que a gente abriu um bar. Você vai dizer, nossa, mas R$12.000 é um boteco. Não tem importância. É nossa atividade empresarial. A gente comprou ali umas mesas de plástico, compramos um freezer usado e começamos o nosso boteco com R$12.000. Porém, olha o que aconteceu. Em razão da pandemia, né, digamos que a prefeitura aí manteve ou teve que estender as normas aí de distanciamento social e nós não podemos mais trabalhar no nosso estabelecimento empresarial. E daí, como a gente não pôde mais trabalhar, as dívidas começaram a crescer. E faz de conta que nós já estamos com dívidas na casa dos, vamos pôr um valor maior, R$30.000. E daí eu pergunto para vocês, como é que vai funcionar? Quanto cada um vai pagar desses R$30.000 e quanto será pago dessa dívida? Né? Então era uma sociedade de 12.000, eu com vocês, em razão aí da pandemia, essa sociedade contraiu dívidas na casa dos R$30.000. Nós estamos fechando a nossa sociedade, encerrando o nosso bar. Como é que vai funcionar essas dívidas? Como é que vai funcionar essa questão aí dos R$30.000 que eu estou falando que nós estamos devendo? Alguém tem ideia? Ninguém quer se arriscar? Hoje é quinta-feira, né? Direito empresarial, professor Juliano. Eles estão tímidos ainda, né? Será que vai ser pago os R$30.000? Sim, não, talvez, entretanto. Vamos sair pelo conceito, que é mais fácil, não é, Maria? Vamos sair pelo conceito? Olha o que o conceito está falando. Todos os sócios possuem responsabilidade limitada. Limitada ao quê? Concorda? Limitada ao valor que eu ingressei. Quanto que eu coloquei nessa sociedade? R$1.000. Quanto vocês colocaram? R$1.000 cada um. Então, numa dívida de R$30.000, quanto cada um vai ser responsável aqui em caso de uma sociedade em nome limitado, em limitada? No máximo, nós vamos perder o quanto nós entramos. Então, em uma sociedade de R$12.000 de capital social com dívida de 30, o máximo que eu, Juliano, participante, sócio dessa sociedade, e vocês que se tornaram meus sócios, o máximo que a gente vai perder é o valor que a gente entrou, os R$1.000 cada um. Quanto será pago aí dos R$30.000? Apenas os R$12.000. Professor, mas vai sobrar uma diferença de R$18.000. Então, assim é a vida. Por isso que existe sociedade limitada, em que a responsabilidade dos sócios são limitadas ao quê? Ao valor que cada um participa. Estão lembrados da Eireli? Essa aqui seria a Eireli com mais gente, né? Então não é mais uma Eireli, é uma sociedade com no mínimo 2 pessoas. Professor, mas e essa dívida? Como é que vai ficar? Não vai vir atrás da gente? Não, gente, não confundam essa dívida, que é uma dívida civil, uma dívida aqui do direito empresarial, com dívida trabalhistas. Por quê? Dívida trabalhista, quem a gente quer proteger é quem? O trabalhador. Então ali é outras regras. No direito do trabalho, vai atrás do sócio, sim.
Ah, mas eu já ouvi falar que dívidas com a Receita Federal, dívidas com o fisco também vão atrás do sócio. Nesse caso da Receita Federal, quem que é o bem tutelado? Eles querem proteger o quê? O governo, o Estado. Então, evidentemente que vai lá contra o sócio, sim. Nós estamos aqui falando de responsabilidade no direito empresarial. Então, regra geral, se essas dívidas não forem trabalhistas nem tributárias e não tenha cometido, né, nenhuma fraude, nenhum crime aí, infelizmente essas dívidas não serão quitadas se a modalidade empresarial for uma sociedade limitada. Posso contar com o joinha de vocês aqui no conceito da sociedade limitada ou não? Senão eu explico de novo. Agora pode. Ah, agora posso? Então tá, mas se não tiver entendido, perguntem, porque é importante que vocês entendam. Então, eu vou passar para as características dessa sociedade. Por enquanto era só o conceito. Olha lá como é que funciona o nome dessa sociedade. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente conversou que nome empresarial poderia ser firma, que firma era o quê? Nome de família, sobrenome. Ou, se não fosse nome de família, eu podia inventar uma palavra. E essa invenção, aqui no direito nós chamamos de denominar, denominação. Então, todos os nomes empresariais ou serão firmas, que serão nomes de família, ou serão denominações. Vamos relembrar? Empresário individual, né? É ele mesmo, lembram? CPF numa mão, CNPJ na outra. Olha, unido pelo tronco comum. Então, para montar o nome empresarial tinha que ser firma. Então, aqui no meu caso, deveria ser o quê? J.M. Sonsim. O ramo, né? Se fosse uma padaria, J.M. Sonsim Padaria, teria mais alguma coisa? Não precisaria mais nada, porque isso já representa que é um empresário individual. Se fosse um MEI, eu ia colocar lá o meu CPF, 032, blá blá blá, Juliano Micheletti Sonsim, Padaria, MEI. Concorda? Você entenderia que eu seria o titular aí de um MEI. Se fosse uma Eireli, eu tinha a opção de ser firma e de ser denominação. Concorda? Ou um ou outro. Se eu fizesse a minha opção por ser firme, então eu tenho que usar meu nome de família. J.M. Sonsim. Vamos pegar um outro ramo? Restaurante. Restaurante, eu tenho que indicar que é Eireli. J.M. Sonsim, restaurante, Eireli. Ah, não gostei dessa história de J.M. Sonsim não, achei feio. Vamos colocar um nome? Vamos, você pode... Deixa eu pensar aqui no nome de um restaurante. Aqui daí eu ia falar Pavão, mas Pavão também é nome de família, né? Vamos pensar num outro restaurante? Inventa um nome aí, ó. Que Sabor Restaurante Eireli. Seria uma denominação. Isso aqui eu só estou revisando. Agora, aqui na sociedade limitada, a gente possui a mesma nomenclatura, a gente pode aplicar aqui, do que na Eireli. Ó. Pode ser firma ou a escolha aí de quem vai ser os sócios pode ser denominação. Se for firma, eu tenho que pegar meu nome de família. Então, ali ó, estou dando um exemplo como se fosse alimentos. Se fosse o meu sobrenome, deveria ser o quê? Minha firma, Sonsim Alimentos Limitada. Vocês estão vendo que eu tenho que indicar com a abreviatura ali LTDA? Professor, eu não gostei do LTDA. O que eu faço? Escreve por extenso. Escreve lá, limitada. Ah, eu não quero pôr nome de família. Não gostei dessa história de firma, não. Eu quero inventar. Ali, ó, eu copiei da Zaeli, mas evidentemente que na prática eu não poderia fazer isso, porque Zaeli já está registrada, né? Mas ali, ó, coloquei Zaeli Alimentos LTDA. Zaeli é o quê? É uma denominação, gente. Eu estou inventando. Poderia pôr outra coisa? Poderia. Que gostoso é Alimentos LTDA. Ah, o que é esse tal de que gostoso? É uma palavra que eu inventei. Posso pegar outro? Pode. Você pode pegar o que você quiser. Dentro da denominação, você pode inventar a palavra, a locução, a junção de letras que você acha mais adequado aqui para a sua atividade empresarial. Se vocês assistiram a aula que eu postei o link lá para vocês de empresário individual, vocês ouviram eu falando que em 2005 eu me tornei empresário através da minha primeira sociedade lá com o meu irmão, né, que ele era meu sócio de laranja porque não existia ainda um empresário individual.
O nosso nome empresarial, sendo uma sociedade limitada, eu não quis abrir como firma, eu quis abrir como denominação. Eu posso falar porque a CNPJ, essa denominação já está baixada, essa empresa não existe mais. Ela se chamava JPJ Transportes e Logística LTDA. Então, JPJ era as iniciais de Juliano, Paulo e Jardel, que é eu, meu pai e meu irmão. Transportes e Logísticas era o ramo que a gente atuava, né? E LTDA era o tipo da sociedade. Abrimos como denominação. Se eu quisesse abrir como firma, eu poderia ter feito o quê? Sonsim Transportes LTDA. Tá claro essa questão do nome empresarial? É bem fácil. Não tem como a gente confundir, gente. Não precisa de bola de cristal para ficar pensando, mas agora eu não vou entender como é que vai ser o nome. Cada modalidade empresarial você vai fazer a indicação. O único que você não indica porque o sobrenome da pessoa e as iniciais é o empresário individual. O MEI tem a palavrinha MEI, o EIRELI tem a palavrinha EIRELI e aqui a sociedade limitada tem a palavrinha LTDA. Não tem como confundir. Se eu fosse vocês, posso dar um conselho? Faz uma estrelinha aí nas suas anotações, que as pessoas costumam confundir a EIRELI, a hora que vai fazer o nome dela, e colocar EIRELI limitada. Não façam isso que vocês vão errar na minha prova, tá? EIRELI, a palavrinha EIRELI já quer dizer, lembra? Empresa individual de responsabilidade limitada. Não precisa pôr o limitado de novo, senão vai ficar bis in idem, né? Vai molhar duas vezes. Daí se molha duas vezes, o Juliano risca com a caneta e não vai dar certo. Combinado? Eles nem me respondem, tô com medo de vocês. Continuando aqui nossas características aqui da sociedade limitada. Olha lá, primeiro travessão. Possui registro na junta comercial. O que isso quer dizer? Estamos combinando, né, Daniel? Se vai dar certo, eu não sei. Não, vai sim. Ixi, comigo vocês não perdem, só ganham conhecimento. Possui registro na junta comercial. Então, as sociedades empresárias, elas serão registradas na junta comercial. Professor, agora me deu uma dúvida. E a sociedade simples que o senhor não falou? Onde que eu vou registrar ela? Eu vou te devolver com uma pergunta. Quando você nasceu, você foi registrado em que cartório? Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, concordam? Existe também o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Então, as sociedades não empresárias, que no caso é a sociedade simples que eu acabei de falar, ela é registrada no Cartório Civil de Registro de Pessoa Jurídica. Mas, conselho de um bobo, se você tiver com dúvida, tiver que chutar lá, chute junta comercial, porque todas as atividades empresariais serão registradas na junta comercial. Somente as atividades não empresariais que serão registradas ou no Cartório Civil de Registro de Pessoa Jurídica ou se houver uma outra indicação, como, por exemplo, o escritório de advocacia não é registrado na junta, porque é uma sociedade simples, ele é registrado na OAB. Já pensaram? Que coisa interessante. Segundo travessão, como é que eu faço para abrir uma sociedade limitada, professor? Hoje eu acordei com vontade de fazer uma sociedade limitada. Que documento que eu vou ter que fazer? Vamos revisar os lá de trás? Empresário individual, requerimento. MEI, requerimento lá na internet. EIRELI, contrato de constituição de EIRELI. Sociedade limitada, nós vamos fazer um contrato entre os sócios, um contrato entre as partes. Então, se hoje você acordou com vontade de fazer uma sociedade aqui comigo, nós vamos fazer uma sociedade limitada e vamos redigir um contrato social. Terceiro travessão, quem pode fazer a administração dessa sociedade, né? Quem pode representar essa sociedade? Lá no empresário individual era só ele, não precisava nem colocar. No MEI, só ele, não precisava nem colocar. Na EIRELI, podia ser ele ou podia ser um terceiro. Aqui no nosso caso da sociedade limitada também poderá ser qualquer um dos sócios, né, ou eu ou vocês, ou vamos fazer de conta que a gente não entende nada de administração, a gente não quer brigar, nós vamos contratar um terceiro. Isso é possível?
Claro que é. Então anotem aí. Na sociedade limitada é possível a administração ser realizada por qualquer um dos sócios ou por terceiros. Olha o que eu anotei ali no quarto travessão: prazo determinado ou prazo indeterminado. Professor, mas existe sociedade com prazo determinado? Existe sim. Querem ver uma coisa? Vamos fazer de conta, esse ano não teve Expo Ingá, né? Não teve Calouro Folia, o pessoal tá todo mundo chateado. Mas o ano que vem vai ter. Faz de conta que nós queremos abrir um bar durante a Expo Ingá, né? Então eu mais os 10 presentes aqui, nós vamos abrir um bar na exposição. Quanto tempo dura a exposição? Uma semana, não é verdade? Então a gente pode fazer lá o nosso contrato de sociedade com data inicial. Vamos fazer de conta que a nossa sociedade começa no dia 1º de maio de 2021 e ela se findará no dia 30 de maio de 2021. Preciso fazer dissolução? Não preciso. O próprio contrato já está dizendo quando ela termina. É normal isso? Não. Normalmente as sociedades são pactuadas, aqui são contratadas por prazo indeterminado. Pode ir até que os sócios queiram. Certo? Quinto travessão. A sucessão pode ser indicada no contrato de sociedade. Então, quando eu estou falando em sociedade limitada, eu posso estar imaginando assim, ó, eu com mais, agora tem mais um, eu com 11 presentes aqui, 11 alunos, nós fizemos uma sociedade. E, como nós se conhecemos e eu não conheço, e vocês também não conhecem os meus sucessores, o que a gente pode colocar lá no nosso contrato de sociedade? No caso de morte de um dos sócios, né? Ou a gente pode, se fosse no meu caso, né? Eu posso indicar se eu quero que quem vai me suceder é minha mãe, é meu pai, é qualquer pessoa. Nós estamos falando de direito empresarial e não de direito hereditário. Ou a gente pode colocar, ó, no caso de morte do sócio Juliano, não haverá sucessão empresarial. Como assim? A cota dele deverá ser liquidada para os seus herdeiros. Essa é uma característica bem importante e bem interessante. Professor, o que o senhor recomenda? Eu recomendaria, se eu participasse em uma sociedade em que não houvesse, eu colocaria a cláusula que não houvesse a sucessão. Por quê? Porque eu conheço você, não conheço quem são seus sucessores. Pode não dar certo, concorda? Na prática, as pessoas deixam isso em aberto. Tá? Mas assim, todas as sociedades, todos os casos que eu faço parecer, que eu atuo, que eu peço para que não haja a sucessão. Eu acho que é melhor para as partes. E o último, sexta característica que eu estou anotando ali para vocês, olha lá que beleza, faturamento livre. Então o que quer dizer? Quer dizer que a sociedade limitada pode faturar o quanto ela conseguir, o quanto ela quiser. Na verdade, né, gente, a única modalidade empresarial que possui limite, quem que é? Já esqueceram? Hoje eles não estão com vontade de conversar. Isso, parabéns, Gabriel. Deveria ganhar 0,5, né? É verdade. Não, que tem limite não é o individual, não. Só o MEI, ó, acabou de perder o 0,5. Calma lá, né? Calma lá. Senão é muita informação. Exatamente. Somente o MEI que você tem limite de faturamento, que pode ser até quanto? R$81 mil. O empresário individual, o micro, pera lá, quem que é o micro? É o ME, microempresa, mas aí não é tipo de empresa, estão lembrados? O ME, o EPP é regime de faturamento, a gente confunde. A única modalidade empresarial que tem limite é o MEI. O ME e o EPP é regime de faturamento. Você pode ser um empresário individual ME, você pode ser uma Eireli ME, você pode ser uma sociedade limitada ME. A minha sociedade limitada, lá com meu irmão, era ME. JPJ, Transportes, Logística Limitada, ME. Depois, quando eu saí dela e abri o meu empresário individual, eu também me tornei ME. JM, Sonsim, Transportes, ME. Pode acumular duas vezes o ME? Não pode, uma vez só. Mas quando eu abri o meu empresário individual, eu não estava mais lá na sociedade limitada. Por isso que eu pude. Certo até aqui?
Que eu acho que o próximo slide a gente já vai para a sociedade anônima. A sociedade limitada, então antes de eu falar da anônima, deixa eu falar mais um pouquinho aqui para vocês. A sociedade limitada, ela foi uma das sociedades ela ainda é uma das sociedades mais usuais. Antes ali do surgimento do empresário individual, do MEI, da Eireli, gente, todo mundo que ia abrir uma atividade empresarial abria como sendo sociedade limitada. Então, se você pegar o registro aqui da junta comercial ali nos anos de 2004, 2005, vai estar assim de sociedade limitada. Hoje, qual é a modalidade que vocês acham que mais existe, mais está sendo registrada? Qual? Estão pensando, né? Estão parecendo computador de português, né? Tem uma leve lembrança, professor. Quem, gente? O MEI, penso eu, né? Deve ter muito mais MEI do que Eireli. Por quê? Eireli você precisa dos 100 salários mínimos para abrir, não é verdade? E o MEI você não precisa. Você vai dizer, mas o MEI tem responsabilidade total. Dependendo do que você for fazer, você concorda? Que não tem tanto risco? Não tem, né? Então, a sociedade limitada foi uma das sociedades mais registradas ali até 2006. Depois a gente então tem ali a questão do empresário individual do MEI e da Eireli. E hoje, ainda se você for montar uma sociedade, acredito eu que você vai montar uma sociedade limitada. Mas nós temos também as famosas sociedades anônimas. Já ouviram falar da sociedade anônima? Das famosas SAs? Já, né? As sociedades anônimas, elas são conhecidas como sociedades de grande porte, são grandes companhias. Aí não falei uma coisa para vocês. Na sociedade limitada, o valor ali de entrada, lembra dos milão cada um que a gente juntou? O valor do capital social é dividido em cotas. Então eu sou um sócio que possuo cotas. Na sociedade anônima, como é uma sociedade de grande porte, então a gente vai ter muitas pessoas participando dela para poder dar um volume enorme, não daria mais para eu fazer essa divisão em cotas, concordam? Imaginem vocês uma sociedade limitada com 2.000 sócios. É possível? Bem difícil, né? Por quê? Porque quando um sócio vai querer sair, vai ter que fazer uma alteração contratual. Por isso que surgiu a sociedade anônima, em que o seu capital social é dividido em ações. Quando você participa de uma sociedade anônima, você não é sócio, você é acionista. E você não precisa, quer dizer, você vai ter ali um documento de compra daquelas ações, mas não vai precisar fazer uma alteração no contrato social dela. Por quê? Porque lá na junta comercial vai constar apenas o tamanho do capital social que ela possui e quantas ações foram emitidas. As ações é como se fossem títulos ao portador. Então, mas professor, me dê um exemplo de uma sociedade anônima porque não está fugindo da minha cabeça. Querem ver? Banco Itaú S.A., Banco Bradesco S.A., Coca-Cola S.A., Noma do Brasil S.A. Nós temos inúmeras companhias, inúmeras empresas que são formadas por sociedades anônimas. Antes de eu mudar o slide, deixa eu falar ali um pouquinho para vocês, que essas sociedades elas surgiram aqui no direito brasileiro no ano de 1976. Então, durante o período ali da ditadura militar, foi feita a Lei 6.404, que inseriu aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro a famosa sociedade anônima. Na reforma do Código Civil de 2002, não precisou modificar essa lei. Então, lá no Código Civil tem 2, 3 artigos só falando da sociedade anônima e manda você procurar ali na Lei 6.404. Então, essa é a lei que vai trazer ali todos os artigos, todos os dispositivos que possam ser interessantes para a gente quanto uma sociedade anônima. Como é que funciona, Juliano, o nome de uma sociedade anônima? Estão lembrados da nossa conversa de firma e denominação? Faz menos de 10 minutos que eu acabei de falar sobre isso, né? Na sociedade anônima, como é uma sociedade de grande porte, um monte de sócios, imaginem vocês
2.000 pessoas brigando para colocar o nome de família no nome empresarial. Vocês acham que seria possível isso? Difícil, né? Então, por esse critério de muita gente discutindo e também pelo critério até de segurança, né? Conhece o Banco Itaú S.A.? Conhece, né? Imagine se pudesse ser Banco Sonsim S.A. Nossa, Juliano, mas aí eu ia te sequestrar. Então, estão vendo por que o nome da sociedade, Sociedade Anônima, ela surgiu com essa nomenclatura? Por quê? Porque os sócios queriam ser anônimos, eles não queriam colocar o seu sobrenome no nome empresarial. Então, aqui na Sociedade Anônima, a única possibilidade de nome empresarial é ser o quê? Denominação. Só pode inventar ou copiar palavras. Legal, né? Eu dou o exemplo aqui do Banco Itaú S.A., mas você pode pegar o Banco Bradesco S.A., você pode pegar a Noma do Brasil S.A., Coca-Cola S.A. Olha, gente, a maioria das empresas grandes, elas são sociedades anônimas. Por quê? Porque elas precisam de um grande capital social aí para montar os seus negócios, né? E precisa, deixa eu até explicar uma outra coisa. Nós temos sociedades anônimas abertas e sociedades anônimas fechadas. O que isso quer dizer? Sociedade anônima aberta é aquela empresa, aquela companhia que tem as suas ações negociadas na Bolsa de Valores. Então, Banco do Brasil S.A. Você pode entrar lá na Bolsa de Valores e comprar ações do Banco do Brasil S.A. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Banco do Brasil negocia parte do seu capital social em ações, em Bolsa de Valores. E nós temos também sociedades anônimas que são chamadas sociedades anônimas fechadas. São aquelas que não possuem seu capital social negociado em Bolsa de Valores. Juliano, me dê um exemplo. A Noma do Brasil S.A. é uma sociedade anônima, mas o seu capital ainda não foi aberto para ser negociado em Bolsa de Valores. Ah, mas um dia vai ser? Não sei. Isso aí são os acionistas ali, os membros ali dessa sociedade que vai decidir se vão abrir o capital dela ou não. Características dessa sociedade, né? Primeira característica dela, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor das suas ações. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Digamos que eu comprasse, né, hoje a bolsa estava lá na baixa, digamos que eu entrasse lá e comprasse 10 ações do Banco Itaú S.A. Então fui lá e comprei, vamos supor que a ação dela, vamos colocar números redondos, vamos supor que as ações do Banco Itaú estejam sendo negociadas a R$10 cada uma. Eu fui lá, comprei 10 e gastei R$100, né? 10 vezes 10 é 100. Pois bem, Itaú é bom, né? Eu também acho, Natan. Mas digamos que o Itaú amanhã sofra um golpe e venha sofrer falência, acabou, não sobrou nada. Quanto que eu vou perder? Hoje eu comprei 10 ações, amanhã o Banco Itaú acabou, sumiram com o dinheiro dele, né? Roubaram tudo. Quanto que eu vou perder? Será que eu posso perder o meu carro? Eu tenho uma poupança lá pequenininha, né? A gente sempre tem que ter uma reserva. Será que eu posso perder os meus trocados da minha poupança? Não, né? Então, primeiro travessão aqui. A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor das suas ações. Então, se eu comprei 10 ações do Banco Itaú e o banco acabou, faliu, eu vou perder as minhas 10 ações e os valores que elas valiam. Posso contar uma coisa para vocês? Já ouviram falar daquele cidadão chamado Eike Batista? Né? Há 10 anos atrás ele chegou a ser, acho que o terceiro, quarto homem mais rico do mundo, né? Para vocês verem. Depois foi até preso e hoje está bem na pior. Ele vendia, né? Ele criou empresas ali que, digamos assim, astronomicamente pareciam ser muito valiosas, né? Ele tinha promessa ali de exploração no petróleo e no pré-sal. Foi uma coisa de 10 anos atrás. Eu comprei ações da companhia dele, tudo que a tal da OGX alguma coisa, né? Comprei. Tudo aquilo virou pó. O que aconteceu com as minhas ações? Viraram pó também. Eu não perdi muito dinheiro não, acho que foi coisa de 500 ou 600 reais há 10 anos atrás. Mas eu perdi. Eles podiam, a Polícia Federal, né, a Receita Federal podia vir atrás de mim, penhorar meu carro, penhorar minha poupancinha? Não, por quê?
Porque na sociedade anônima, o valor máximo que eu vou perder é o quê? O valor do investimento das minhas ações. Onde que essa empresa, onde que essa sociedade é registrada? Não é uma sociedade empresária? Tranquilo, gente. Junta comercial. Então, sociedade anônima é registrada na junta comercial. Aí eu anoto ali no primeiro, segundo, terceiro travessão, eu anoto ali para vocês, ó, possui estatuto social. Estatuto social, gente, é as regras da sociedade. Você vai dizer, mas na LTDA não tem? Não, ela tem contrato de sociedade. Você escreve no contrato todas as cláusulas. Na sociedade anônima, como é uma sociedade grande porte, né, pode precisar ter muitas cláusulas, gente. Então é feito o quê? Um estatuto que é registrado lá na junta. Quem participa de uma sociedade anônima, né, o título que você vai ter, você não é sócio, você é acionista. Você pode vender a hora que você quiser a sua ação sem ter que pedir autorização para ninguém. E pensando que é uma sociedade de grande porte, então pera lá, quem que vai representar essa sociedade? Eu não sei, porque imagine 2.000 pessoas, não dá para a gente colocar como representante, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter aqui uma diretoria, né? Presidente, diretor secretário, diretor financeiro, e assim vai sendo criados a diretoria e os cargos de acordo com a necessidade de cada sociedade anônima. Já ouviram falar disso? Ou não? A sociedade anônima, ela não é muito do nosso cotidiano a título de, por exemplo, de manuseio, né? Nós conhecemos mais ela de ouvir falar. Então, se você olhar os produtos, eu sou curioso para isso. Eu vivo olhando o nome empresarial dos produtos. Ontem mesmo eu fui no médico e ele me prescreveu um remédio pro nariz, para rinite. E quando eu comprei o remédio, até deixei a caixinha em cima da pia ali do banheiro, e daí a hora que eu estava olhando, eu peguei a caixinha na mão e falei, olha só que interessante, o laboratório que produz esse remédio é uma Eireli, acreditam? Então, se o laboratório que produz aquele remédio é uma Eireli, o que eu sei? Eu sei que é um único dono, eu sei que o capital social é no mínimo 100 mil reais, 100 mil reais não, 100 salários mínimos, né? E naquele caso ali, eu não estou bem lembrado, mas não era sobrenome não. Eu acho que era uma denominação, né? Era uma palavra, medicamentos Eireli. Olha que legal. Comecem a prestar atenção nas notas fiscais, em todos os nomes empresariais, que vocês vão ver que começa a fazer sentido e fica mais fácil para vocês aqui lidarem comigo e lidarem aqui com a minha prova. Né? Então, pode ter nome fantasia? Bem lembrado, Juliano. Gente, todas as atividades empresariais, regra geral, se quiserem, terão nome fantasia, né? O que quer dizer nome fantasia? É o formato como essa empresa, como essa sociedade quer ficar conhecida no mercado. Então, uma SA pode ter nome fantasia, uma sociedade limitada pode ter nome fantasia, uma Eireli pode ter nome fantasia, um empresário individual pode ter nome fantasia e o MEI, se quiser, também pode ter nome fantasia. Eu vou aproveitar para chegar nas questões, né? Aproveitar que tenho ali 10 minutinhos, então, ao final dessa aula, por isso que, deixa eu até falar novamente, que bastante gente entrou depois que eu falei. Na terça-feira, que hoje é dia 10, 11, 12, 13, 14, dia 15, né? 15, terça-feira, aula de metodologia ativa. Eu postei essa mesma aula que foi gravada lá no curso de ADM e Economia. Então, é a mesma aula. Você pode reassistir essa daqui ou pode assistir aquela para ver se eu expliquei melhor, pior ou como é que eu expliquei. E coloquei para vocês fazerem as questões que estão no final aqui desses slides, que eu vou até resolvê-las agora rapidamente. Isso na terça-feira. Na quinta-feira nós fazemos uma revisão, porque a nossa prova ficou para o dia 20... Que dia que é? 21? Eu coloquei bet 21 a 25. Dia 22, né? 22.
Dia 22 ficou a nossa prova. Então é na outra semana, combinado? Então na quinta-feira que vem eu quero fazer uma revisão. Aproveitem aqueles que estão devendo trabalho para mim. Aproveitem para me perguntar na quinta-feira. Não se está devendo, né? Que isso eu não vou saber. Mas para tirar alguma dúvida, para eu responder mais alguma questão, mesmo que seja de trabalhos passados. Combinados? Combinados. Hoje eu estou com o S na minha língua. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Ó. Tinha caído, deixa eu até levantar, entendeu? Ali, ó, eu estou postando as nossas aulas lá no meu canal do YouTube e posto o link no Moodle. Ah, por que isso? Porque as aulas têm o tamanho do arquivo é grande, então eu não consigo colocar ele no Moodle, mas eu consigo colocar o link. Então você pode dar uma navegada lá no meu canal, que você vai encontrar aulas de todas as, não vou dizer de todas as matérias, mas vou dizer de tudo aqui que a gente está conversando. Você vai encontrar aula para outros cursos tecnólogos, para cursos tipo ADM, Economia e até para o curso de Direito. Eu não te recomendo muito você ficar assistindo aulas do curso de Direito, que são aulas mais aprofundadas. Mas as matérias que te interessarem, como Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, se você achar lá o título no meu canal, pode assistir, não vai morrer. Vai passando para frente aquilo que não interessar, concorda? E ali na questão ali do Instagram também, eu posto material do Instagram do professor Juliano. Vai lá e me siga. Caindo ali, eu chego aonde? Nas questões, não é verdade? Coloquei, nossa, só 3 questões, professor? Só, mas cada uma tem 2 letras. Tô brincando. Questão número 1. Deixa eu dar uma ideia para vocês, né? Isso aqui vocês vão fazer na terça-feira, mas olha, como eu ainda tenho alguns minutinhos, eu vou te ajudar a pensar aqui, ó. Questão número 1. O que diferencia as sociedades empresárias das sociedades consideradas não empresárias? Justifique sua resposta. Nós poderíamos usar 2 coisas aqui que poderiam diferenciar essas sociedades. Vamos partir do principal argumento. Qual que é o principal argumento? A não existência de fatores de produção, organização de fatores de produção. Esse é o principal traço diferenciador entre sociedades empresárias e sociedades não empresárias. As sociedades empresárias possuem organização dos fatores de produção e as não empresárias não possuem organização dos fatores de produção. Elas vendem intelecto, que pode ser ciência, literatura ou arte. Certo? Se quiserem ir mais a fundo ainda, sobraria um outro traço para fazer a diferenciação, que seria a diferença ética. As sociedades empresárias, elas querem repassar o prejuízo para o consumidor. As sociedades não empresárias, elas trabalham com intelecto. Então, normalmente, não estou dizendo que não tem ética, estou dizendo que a ética é diferente. Questão 2. Apresente o órgão que são registradas as sociedades. Começar pela letra B. As sociedades empresárias. Essa é moleza, né? Junta comercial. Preciso repetir? Sociedades empresárias são registradas na junta comercial. Professor, e a letra A, as sociedades não empresárias? Gente, as sociedades não empresárias são as sociedades simples. Onde elas são registradas? Cartório de registro civil de pessoa jurídica. Fácil, não é? Anota aí. Cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Essa é a regra geral. Tem alguns casos, como o escritório de advocacia, que daí vai ter regra própria, né? Ele é registrado na OAB. Se você pegar um escritório de 2 arquitetos, né, 2 engenheiros, salvo engano, são registrados no CREA, né? E assim por diante. Questão número 3. Essa é boa, hein? Problemaço. Você e seus colegas de turma da faculdade estão recebendo, olha só, a oportunidade de constituírem uma sociedade para exploração do ramo da educação, para a abertura de uma faculdade cujo capital inicial necessário é de R$1 milhão. Pai nosso. Faça o documento inicial que atenda às
necessidades para o início da atividade empresarial como sociedade. Mínimo de 5 itens. Então, espera lá. Vamos pensar um pouquinho. Então, o problema está dizendo que nós estamos recebendo a tarefa aí para abrir uma faculdade e que o capital social tem que ser de R$1 milhão. Bom, faça o documento. Qual documento que é esse? Tem que fazer um contrato de sociedade, concorda? Ou vai ser um ato institucional da sociedade anônima ou uma sociedade limitada. Eu acho que é mais fácil fazermos uma sociedade limitada, concorda? Então nós vamos colocar lá em cima, ó, contrato de sociedade limitada. Sócios, né? Podemos colocar sócio 1, professor Juliano. Quanto ele vai colocar? Ele vai colocar R$990 mil. Olha, nós vamos ferrar ele. Sócio 2, coloque o seu nome, R$10 mil. Ó, já colocamos duas características. Que a gente pode pôr? A gente pode pôr como é que será o nome dessa nossa faculdade, né? Vamos fazer de conta que você quer colocar o seu sobrenome. Coloque lá, seu sobrenome, faculdade LTDA. Ou se não, eu não quero pôr o meu, Juliano, quero pôr o seu. Coloque lá, Sonsim Faculdades LTDA. Olha, montamos o nome. O que mais a gente também poderia pôr? Quem que vai representar essa sociedade, né? Quem que vai administrar? Pode ser eu ou você, ou pode ser um terceiro. Coloque lá, ó. A sociedade será administrada exclusivamente pelo professor Juliano. É uma possibilidade. Ou senão você pode pôr que vai ser administrado exclusivamente por você, ou por eu e você, ou por uma terceira pessoa. A gente pode inventar um nome fantasia? Podemos. A gente pode colocar uma cláusula de não sucessão lá no caso de morte? Podemos. No caso de morte do sócio Juliano, não haverá a sucessão dos seus herdeiros. A faculdade será vendida. Querem mais alguma cláusula? Tem a cláusula lá que eu estou dizendo que vocês podem me pôr com 990 mil. Não que eu tenho, né? Vou fazer o empréstimo de mentira. Ou coloque vocês, né? Eu só estou dando o meu exemplo para ficar mais fácil aqui para você pensar. Senão coloca o nome seu e do seu colega. Tem que ser no mínimo 2 pessoas. Pode ser mais? Pode ser quantas vocês quiserem. Tá difícil essa? Eles nem falam. Estão jantando. Achou difícil, Daniel? Ô louco, essa foi a mais legal. No entanto, que eu posso, olha, já resolvi mais ou menos hoje. Na terça-feira vocês vão ter a aula para poder fazer. E ainda assim, Daniel, se sobrar alguma dúvida, na quinta-feira você ainda pode me perguntar que eu ainda vou te ajudar. Concorda? E se quiser lá, manda mensagem para mim lá no meu Instagram, que se eu ver eu respondo. Combinado? Eu acho que dá para tirar mais ou menos de letra, né? E os demais estão todos fugindo de mim. Não me falam nem oi. Dá sim, né? Também acho que dá. Ô louco. Ó, conversamos hoje. Terça-feira você vai ter a aula para assistir mais um pouquinho de outra aula, ou até essa aula. Vai poder postar as questões para mim. E quinta-feira eu vou estar aqui de novo tirando todas as suas dúvidas e fazendo uma revisão geral sobre a prova. Eu vou ver se eu trago algumas questões, né? Objetivas. O que vocês acham? Não acham nada, né? Então tá bom. Se não acham nada. Não, trazer questão, mas eu vou tirar dúvidas. Vocês podem me perguntar. Nós vamos fazer uma revisão. Para no dia... Deixa eu ver que eu anotei ali, ó. Para no dia 22 você fazer uma prova e tirar que nota? Qual? Olha, não querem falar nem a nota que vão tirar. 6, mas vale 7. Por que vai tirar 6, Gabriel? Tem que tirar 7. Não é? Não, 6 não. Tire 7. 7. Ó. Não. A prova vale 7. Tira 7 na prova. Entrega todos os meus trabalhos bonitinho aqui, alinhadinho. Você tira mais 3. Quanto deu de média? Média 10. Né? Então, façam a sua parte que eu estou aqui aguardando aqui a
Patrick, 6 e 8. Não, escreve lá bonitinho pra mim. A prova é online. Você tem um dia pra fazer a prova, ô louco. Consegue fazer um tratado aqui de direito empresarial. Combinado? Então na terça-feira façam as questões lá pra mim. E na quinta-feira estaremos aqui novamente no nosso bate-horário, no nosso bate-canal, para poder tirar as dúvidas e você no dia 22 possa fazer uma excelente prova do primeiro bimestre. Mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês hoje? Eles não falam comigo. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida para essa quinta-feira, Patrick, por aqui tá tudo ok. Eu acho que é só, professor. Então tá, vocês estão com mais vontade de ir embora do que... Mas tudo bem. Quinta-feira a gente se pega. Então, vou terminando por aqui. Vou pôr um som para vocês, né? Olha só, a semana tá terminando para vocês e vocês têm aula amanhã. Não tem, né? Não tem. Então, tchau. Boa semana de estudo. Façam as questões na terça-feira. E até semana que vem que nós vamos fazer a nossa revisão na quinta-feira. Né? Nossa. Bom final de semana. Até quinta-feira.